Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma análise aí dos principais acontecimentos do dia, né? O canal Desmascarando, para quem não conhece, é uma das principais fontes de informação hoje em dia, uma informação totalmente respaldada pelos fatos, né? Eu não sei quem é a pessoa que organiza, quem criou o canal, mas nitidamente é uma pessoa que tem um compromisso enorme com os fatos, uma responsabilidade enorme em passar a informação checada, né, através de uma fonte confiável, né? Lembrando que todo jornal ele tem ali a sua narrativa, mas checar os fatos é imprescindível e o perfil, né, o canal do Desmascarando, ele tem sim esse compromisso. Então a gente vai fazer uma análise aí dos principais acontecimentos do dia. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Olha, nosso resumo. Eu vi isso aqui na Folha de São Paulo hoje. Que negócio imundo, né? Flávio Bolsonaro disse que Pix é nosso e que vai negociar com os Estados Unidos em novo vídeo. Aí eu fiquei curioso, assim, ele vai negociar o quê? Olha que situação esdrúxula que nós vivemos. O Trump diz que vai sancionar o Brasil por conta do Pix. Ou seja, um sistema soberano, gratuito, sistema nosso. Economiza dinheiro aqui dos empresários brasileiros, dos trabalhadores brasileiros. Aí o Trump quer que a gente use um sistema dos Estados Unidos, né? WhatsApp Pay, Mastercard, Visa, que a gente vai ter que pagar. Toda transação ali vai ter uma taxinha embutida, né? Uma remuneração ali para eles embutida. E o cara quer que a gente use, quer obrigar o Brasil. O Flávio vai negociar o quê? Isso aqui, só de você se propor a negociar um negócio desse, você já tá errado. Aí ele falou também que vai ter mais mulheres no governo dele, né? Mais mulheres e menos militares. Tá querendo conquistar o eleitorado que o pai dele não conquistou na última eleição. Porque a extrema-direita, tal, esse público ele já tem. Então ele tá indo pra cima de ver se conquista ali os 2, 3% que faltam pra ele. Agora, vocês viram esse escândalo que foi? O assessor do Trump disse anteontem, em público, numa entrevista pública, que as mulheres brasileiras são uma raça maldita e são programadas para causar confusão. E aí, o governo Lula já soltou nota oficial, repudiando, o Ministério das Mulheres e tal. Eu quero saber, cadê algum membro do bolsonarismo, Flávio, Eduardo e tal, para repudiar e defender aqui as mulheres brasileiras? Eles não soltam um A, porque não tem coragem. Porque eles abaixam as calças mesmo para o governo dos Estados Unidos. É isso. Estou passando aqui para fazer uma pergunta. Claro, para os bolsonaristas. O que a galera precisa entender, né? A população brasileira precisa entender é que esses caras, né? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro propriamente dito, né? Todos eles têm esse laço com esse movimento MAGA, né? Esse movimento tosco. E assim, é lógico que eles não vão falar nada, eles não vão criticar nada que vem daquele governo. Para eles, tudo que aquele governo faz é correto. Por isso que eles estão, né, literalmente abrindo as pernas aí para o Trump na questão do Pix, porque eles não têm o que fazer, eles não conseguem enfrentar, eles não têm munição para dialogar. Né? Eu me lembro que em 2019, quando o Bolsonaro foi fazer uma visita lá para o Trump, e o Trump disse claramente que o Brasil estava desvalorizando a moeda de propósito, né? Para poder exportar e ganhar dinheiro com as exportações. E assim, o Bolsonaro ficou calado. Ele criticando, ele metendo essa no meio da reunião e o Bolsonaro caladão ali, fingindo que não era com ele, batendo continência para a bandeira. Assim, são vermes. São vermes que querem sugar o país até o talo, até onde não tenha mais recursos. E a população precisa acordar para isso. Esse Flávio Bolsonaro de moderado, ele não tem nada. Nada. Nada, porque ele honrava ali miliciano na tribuna da Câmara. Ele tem aqueles escândalos com rachadinha que todo mundo sabe que é uma coisa escabrosa. Tem ali ainda, né, aquelas tentativas ali do pai dele acobertar ele na BIM paralela. E as pessoas precisam enxergar essa realidade, enxergar os fatos que estão por trás dessa realidade. E assim, infelizmente, caso um lixo desse ganhe, né, e vire presidente do Brasil, a gente vai ter que tolerar esse tipo de política nefasta, esse tipo de pessoas que estão aí criticando mulheres, atacando minorias. Assim, é lamentável que um cara desse ocupe hoje a segunda posição ali na disputa presidencial, porque assim, se a gente perder, sinceramente, é porque a gente tem que se fuder mesmo. A verdade é essa. Por quê? O silêncio diante das ofensas de um conselheiro de Donald Trump em relação às mulheres brasileiras. É porque, politicamente, fica complicado criticar um dos principais nomes do gabinete de Donald Trump? Ou é porque vocês concordam? É bom esclarecer isso. A gente já sabia
que a liderança bolsonarista está disposta a vender o país. Em troca, claro, seu próprio poder. O que a gente precisa saber é se eles estão dispostos a também vender a mãe, a irmã, as filhas, as namoradas, as esposas, as brasileiras, em nome dessa boa relação com Donald Trump. Bem, pessoal, mas seguindo aqui, eu vi essa matéria, Claro. Romeu Zema ganha quase Agora é falar um pouco aí, né, sobre o palhaço, né, essa porta de óculos, essa salsicha de óculos que governou, melhor dizendo, Minas Gerais aí por 7 anos e pouco, porque ele saiu agora para poder concorrer aí a presidente. E assim, é inadmissível que esse cara, um traste que vem quebrando Minas Gerais, que não fez nada, que reajustou o salário dele em mais de 300%, que o cara cresça. Porque hoje em dia qualquer palhaço que faz qualquer gracinha na internet cresce. Aquele cara que tá ali tem um compromisso com os fatos, tem uma responsabilidade com a informação, tá ali de verdade querendo fazer a diferença, esse cara não cresce. Mas um vagabundo como o Romeu Zema, esse cara cresce. O cara que nunca trabalhou na vida, duvido que a carteira assinada dele tenha mais de um emprego. Ele é gestor. Gestor de quê? Gestor de quem? Nunca conseguiu nada, nunca fez nada. É um herdeiro, vive disso e não consegue nem contribuir para a sociedade de volta, porque dar pernada em tudo que faz é lamentável, mas vamos ver. 500 mil de seguidores após embate com Gilmar Mendes. Acertou a Daniela Lima, tá, pessoal? No começo dessa confusão, ela falou: olha, Zema, 3% de intenção de voto, ele tá usando o STF de escada para subir. A estratégia do Romeu Zema está muito clara, né? Desde o início, é tentar se destacar numa corrida eleitoral na qual ele está sendo governador do estado de Minas Gerais, um dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Ele está saindo atrás do ex-governador de Goiás, um estado infinitamente menor em população e eleitorado, né? Estou falando do Ronaldo Caiado. Então, está buscando fazer o Supremo de suporte, de escada. E o Supremo tá mordendo a isca. Bem, aí hoje a imprensa toda repercutiu o vídeo que ele gravou dizendo que vai privatizar a Petrobras e o... Não tem que dar palco para um sujeito desse, não. Eu falo assim, né? O STF, é um papel de quem tá aqui faz análise, como é o cara do Desmascarando. Né, tô aqui também tentando, iniciando esse trabalho e outras pessoas, tudo bem. Mas STF, jornalismo em si, o Congresso não tem que dar palco para um idiota desse, não. O Zema é um idiota, um imbecil. Eu me lembro de uma reunião, né, de um evento que teve ali com o Lula para poder discutir a questão da dívida de Minas Gerais. Aí foi o Pacheco falou, aí ele, né, não leu nada ali na frente, foi lá e fez um discurso. O Lula foi lá e falou, não leu nada ali na frente, fez um discurso. O Haddad foi lá e falou, não leu nada e fez um discurso. E esse idiota pegou ali um discurso pronto e começou a ler como alguém que tivesse caído de paraquedas, sabe? Quando você tá na faculdade e você vê que seu colega de sala ali, ele não sabe de porra nenhuma, ele não estudou, não fez nada. E aí você vê que o cara caiu de paraquedas ali, só para não tá totalmente perdido. É o Zema. Por isso que Minas Gerais só afundou com a gestão dele. Ninguém consegue dizer isso, ninguém consegue enxergar isso, ninguém consegue falar sobre isso, mas ele quebrou o estado de Minas Gerais mais do que já estava quebrado. Banco do Brasil. Eu vou privatizar a Petrobras. Eu vou privatizar o Banco do Brasil. Pessoal, numa boa, alguém consegue trazer algum argumento favorável à privatização da Petrobras hoje? Só para vocês terem uma ideia, a defasagem, o brasileiro está pagando no litro de diesel e de gasolina quase que metade do que o resto do mundo está pagando. Tá? Então, se fosse a preço de mercado internacional, hoje o diesel estaria na faixa de R$11 o litro e a gasolina acima de 10. Alguém consegue explicar razoavelmente por que isso seria bom para o Brasil hoje com o diesel a R$11? Qual que seria a vantagem para o país? Ninguém consegue dar essa explicação. Engraçado que o cara coloca no ar uma porcaria, um lixo de proposta como essa, sendo que as refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro vendem o combustível a preço internacional muito mais caro. A Bahia paga muito mais caro que o restante do... Infelizmente o brasileiro ele não tem essa noção. Né? Na cabeça dele, de boa parte dos brasileiros, é claro que tem ali uma margem que entende que nem tudo tem que ser privatizado. Tem uma parte também que é totalmente contra a privatização e tem uma parte ali grande de pessoas que acham que tem que privatizar tudo, que é um erro. Tem sim que se discutir em alguns casos, por exemplo, o caso dos Correios, eu acho que tem que se discutir. Porque o serviço postal no mundo todo teve essa queda depois que essas grandes empresas de logística, a Amazon e várias outras, vieram para o mercado. Então tem sim que se discutir a questão de algumas empresas.
O Correio, para mim, é um exemplo claro. O setor de energia, pode ser que sim, pode ser que não. Em São Paulo não está dando certo. Em outros estados, em outros países, já deu certo. Então, assim, tem que se discutir algumas coisas. Mas é óbvio que em outras empresas não tem que se discutir. Porque o resultado mostra isso. É o caso da Petrobras. O Bolsonaro foi lá, privatizou algumas refinarias e o povo da Bahia paga mais caro por isso. Isso é fato. Isso é fato, tá acontecendo, porque os caras têm liberdade de fugir do controle estatal, de fugir do controle do governo na questão dos preços. Então o cara consegue fugir e colocar o preço que ele quiser. E aí o cara, obviamente, ele vai cobrar mais caro, ele não é bobo. Então, assim, é um prejuízo isso. E as pessoas precisam entender que nem tudo, que privatizar tudo, não é bom. Assim como também ter todo o controle estatal de tudo também não é bom. Porque senão, né, não há ali uma livre concorrência de mercado, alguns países têm uma resistência de investir, isso é normal. Mas assim, poxa, lamentável que se pense, vou privatizar o Banco do Brasil. E isso vai melhorar a vida de quem? Isso vai contribuir com a vida de quem? Quem que vai ganhar com isso? Um tanto de banco que tem aí, pelo amor de Deus, quem que vai ganhar com uma porcaria dessa? É isso que as pessoas precisam entender. O valor agregado que as coisas trazem. Infelizmente, ninguém faz essa análise. País. Enfim, e o cara coloca isso aí, a refinaria lá de Manaus também, o gás, também é muito mais caro do que a média do Brasil. E o Zema coloca esse tipo de proposta sem passar por essas questões. Outra coisa é privatizar o Banco do Brasil, né? O cara anuncia isso aí como se fosse uma coisa assim, que ia revolucionar a economia. Pessoal, o que não falta no Brasil é opção para o consumidor de banco, tá? Mas tem mais de 300 fintechs aí em operação. O cara abre a conta dele onde ele quiser, com vários tipos de promoção, cartão de graça, sei lá o quê. O outro não tem custo, né, de manutenção de conta para pessoa jurídica, pessoa física. Qual que é a relevância para a economia brasileira de se privatizar o Banco do Brasil? Eu garanto para vocês, o lá pra você ver, ó, a porta de óculos. Cara, nossa, fraco demais, um imbecil. crescimento do PIB não registra 1 milésimo a mais de crescimento em função dessa venda. Nada. Isso aí é 0, 0, 0. O que me parece, pessoal, é que isso demonstra só a ausência completa de propostas reais dos desafios da economia brasileira. O desafio inteligência artificial pode retirar empregos da classe média, não sei o quê. Tudo isso o cara passa ao largo e vem com propostas de 35, 40 anos atrás. Essas coisas que o Zema traz para a campanha atual, isso era tema da campanha FHC e Lula 94. Eu diria que até antes. Tá? Esse tipo de coisa já estava ali no debate Lula-Collor de 89. E aí, quando a gente volta para o mundo real, o que sobra desse sujeito? O estado de Minas é o estado mais quebrado do Brasil. Ele deixou o estado completamente falido, tá? Sem um centavo no caixa. As estradas de Minas... Para vocês verem, é a realidade de Minas Gerais, né? A população de Minas Gerais reelegeu esse cara ainda. E pior, ele era tão covarde que ele faltou no debate com o Calil, porque ele sabia que o Calil ia marretar ele. Então ele, não vou faltar o debate, porque ele é burro. As pessoas precisam entender, Romeu Zema é burro. Ele é burro. Ele é burro. Ninguém entende isso. Ele é burro. E aí ele fica com esses, né, showzinho ali, aí grava um videozinho, aí fala uma coisa. O que ele vai fazer? Daqui a pouco ele vai falar que vai abrir uma saída para o mar para Minas Gerais, coisa que os povos discutiam há 1 milhão de anos atrás. Pelo amor de Deus, a população precisa acordar para esse tipo de político mentiroso, burro, imbecil, canalha, antes que seja tarde demais. Minas Gerais, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, são as piores estradas do Brasil. Minas Gerais lidera com as rodovias mais perigosas. A insegurança normalmente acompanha quem viaja pelas rodovias do estado. Minas Gerais, de acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte, em 2023, lidera o ranking do perigo nas estradas brasileiras. A CNT constatou 383 pontos considerados críticos aqui no estado. De Barbacena para Ubá, só buraco. De Lafayette para Viçosa, só buraco. Quem pega as estradas mineiras quer o conserto dos trechos com problemas. Eu mostrei isso aqui pra vocês, não tem uma semana, tá? Que eu mostrei essa reportagem pra vocês. Não tem nada a ver com direita e esquerda não, pessoal. Isso aí não é de hoje, não. Minas Gerais tem esses problemas de estrada há muito, ó. Há muito tempo que é isso aí.
Há muito tempo que a gente escuta falar isso daí. Eu mesmo já viajei ali, 381, já, né, viajei em várias BRs aí, Brasil afora, indo lá pro Rio de Janeiro, indo lá pro sul da Bahia, indo pro Espírito Santo. E, poxa, é deficitário. E isso nunca melhora, né? Agora tem até umas obras em andamento ali, o governo federal interviu em algumas obras. Poxa, mas se o cara viesse pelo menos e tentasse fazer alguma mudança nas rodovias estaduais, né? Mas ele não faz nada. Não faz nada. É um cara que, tipo assim, ele sentou na cadeira de governador para não fazer nada. E dias depois surgiu um caso emblemático, porque eu dizia, olha pessoal, não precisa acreditar na Confederação Nacional dos Transportes, não. Entre em Minas Gerais, vindo de qualquer estado, tá? Venha ali, Minas Gerais, Espírito Santo, venha Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre em Minas Gerais, vindo de São Paulo, de Goiás, qualquer lugar, e veja com seus próprios olhos a destruição que tudo que o Zema toma conta é destruído, tá? E veja a destruição das estradas. E aí surgiu um caso curioso de uma ponte ligando Minas a São Paulo, a cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e Rifane, no interior de São Paulo. É uma ponte que foi construída junto com a represa, era uma compensação da represa. A companhia elétrica, na época, a CEMIG, construiu essa ponte. E houve uma decisão judicial que São Paulo toma conta de metade da extensão da ponte e Minas Gerais toma conta da outra. Aí o que vocês acham que aconteceu com a metade de Minas Gerais? Que o Zema toma conta? Ele simplesmente não fez nada, a ponte está lá para cair. O Rio Grande é um enorme divisor de estados. E como tudo tem limite, até na ponte tem essa marcação. É muito simples de ver e entender. Onde acaba o asfalto, termina o estado de São Paulo. Daqui para lá é Minas Gerais. Quando os caminhões passam, tudo balança. A grade na lateral também se movimenta. Os reparos estão previstos em uma decisão da Justiça, que reconheceu que os dois estados são responsáveis pela manutenção da ponte. Apenas o estado de São Paulo fez o serviço, e a obra terminou no limite entre eles. Daqui para frente, segue como antigamente. Eu vou colocar aqui alguns vídeos para vocês verem quem que é esse sujeito, tá? Dois desses vídeos são do Gabriel Azevedo, que foi presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, e ele lidou pessoalmente com o Zema, e aí ele faz relatos, assim, são sensacionais, que mostram como que esse sujeito é um lixo. A dívida foi suspensa no final do governo Pimentel. E, durante todo o início, até agora há pouco, do período Zema, ela não foi paga. Quando o Zema diz que colocou as contas em dia, ele precisa contar para a população que o Pimentel pediu a suspensão da dívida e ele não discordou. Ele ficou anos sem pagar a dívida. Segundo, durante a pandemia, o governo federal errou as contas e mandou mais dinheiro para Minas. Primeira sorte do Zema, suspensão do Pimentel. Segunda sorte, você teve a questão da pandemia, que jorra o dinheiro para cá. Ainda 2 episódios fatídicos, Brumadinho e Mariana, mas que geraram caixa. Não tem gestão, tem dinheiro extra. Na hora que entra dinheiro extra, cria-se a ideia de que está tudo bem. Não está tudo bem. Então eu te digo, o primeiro ponto é acertar o diálogo com o governo federal. Sem isso não vai. É política que chama, tá? E não tem mágica. Segundo ponto. O estado de Minas Gerais deve ao Brasil 180 bilhões de reais. O governador Romeu Zema, nos seus 8 anos de mandato, foi incapaz de pagar aí 1 centavo dessa dívida. Pelo contrário, brigou várias vezes na justiça para poder adiar o início dos pagamentos. O Romeu Zema, governador por 8 anos, né? Resolveu o problema de Minas Gerais? Não. É um NAOTIL grande, tudo em maiúsculo. Ele pagou 1 centavo da dívida do estado de Minas? A resposta é não. Da última vez em que foi socorrido pelo Supremo Tribunal Federal, como disse a Letícia, obteve uma decisão do ministro Nunes Marques que deu a ele 360 meses. Perdão, 120 meses para começar a pagar a dívida do estado de Minas Gerais com a União, ou seja, a dívida do estado de Minas Gerais com o Brasil. Dinheiro. Não existe governador que não converse com o servidor. Mas eu acho que mais grave do que não conversar é estimular a sociedade a odiar o servidor. Sim. Que o servidor público é um sanguessuga. E isso é tão surreal de um cara que aumentou o próprio salário em 300%. Eu insisto, eu não tenho nada contra a pessoa do museu. A única cobrança que eu fiz para o governador, enquanto presidente da Câmara Municipal eleito,
foi a integração tarifária da região metropolitana. Eu estive com ele e falei, governador, o senhor não sabe o que é a vida de uma mulher que sai de Betim e precisa trabalhar no centro. São Paulo já tem o cartão bilhete único há 20 anos. A região metropolitana de Vitória já Mas ele é humilde, né? Ele falou aí outro dia que ele é simples. Ô ministro Gilmar, você sabe por que vocês não entendem um brasileiro simples como eu? Ele é um bosta, mentiroso, imbecil e burro. E é impressionante que ninguém consegue enxergar isso daí dele, velho. Cara, assim, lamentável. Um dos piores trastes. Tem uma pessoa que pra mim se equipara ao Bozo, é esse lixo aí. integrou o transporte. O senhor precisa avançar em zero. E Pampulha, a questão de utilizar a Copasa de um jeito mais inteligente na limpeza da lagoa. Porque o governo estadual tem um papel grande na capital, né? E foram essas as duas. Recebi de volta nenhum retorno sobre o cartão e a proposta de colocar barcos numa lagoa que fede o eleitor tem um dedinho. Ao invés de ficar esfregando a tela do celular, curtindo e compartilhando, usa o dedinho direitinho na urna e mete lá o número de gente que de fato sabe o que quer fazer. Que às vezes Pessoal, tem... agora É isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Dá uma moral pro canal do Desmascarando. O cara é realmente muito bom. Vou deixar o link do vídeo dele com o canal aqui. E até mais. Tamo junto. Obrigado.